que a gente vai ter muito mais gente do que os que já estão aqui, né? Véspera de feriado e tal, e o pessoal estava esperando apenas vista de prova, mas eu vou deixar aqui a aula gravada e vou colocar lá no encontro 10, tá? Do AVA. Eu vou pedir para vocês que avisem os seus colegas para dar uma conferida nesse vídeo, porque eu vou passar alguns recados importantes antes de fazer a vista da prova. Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje eu publiquei as notas lá no AVA, tanto das provas como dos trabalhos, das atividades. Então, a prova, como eu já tinha falado para vocês, quem fez as atividades e assistiu às aulas não tinha segredo nenhum, né? Foi até uma prova fácil, pode-se dizer. O pessoal, na grande maioria, foi muito bem. E as notas das atividades. Então, tem uma coisa aí que eu preciso passar para vocês. Esse bimestre foi tudo uma confusão, né? A gente, de uma hora para outra, não tinha mais aula presencial. Aí a instituição passou um direcionamento que era para as aulas serem gravadas, os slides serem gravados e depois disponibilizados no AVA. Depois isso mudou, aí virou transmissão ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui agora nesse momento. Nessa confusão toda, é lógico, um monte de gente ficou perdida, um monte de gente não sabia que tinha atividade para entregar, enfim, foi uma confusão até compreensível. E por isso eu também fui muito compreensivo, eu deixei o pessoal entregar as atividades até o último minuto, teve gente, inclusive, que eu fiquei no pé, entrega aí os trabalhos, senão você vai ficar sem nota. Ajudei ao máximo, porque, enfim, a gente está vivendo uma situação muito, muito diferente de qualquer outra que a gente já viveu, e nesse momento a gente tem que compreender todas as dificuldades. Então, tinha gente hoje me entregando trabalho ainda, por isso que eu só publiquei as notas hoje. Mas eu acho que agora já está tudo meio que normalizado, né? O pessoal já entendeu que tem aula toda semana aqui ao vivo, que a aula fica gravada lá no AVA, que tem atividade que eu passo para serem entregues. Então, agora a gente pode levar o próximo bimestre de uma forma mais, não digo mais organizada, né? Talvez mais rígida, principalmente na questão dessa entrega das atividades. E por que eu estou falando isso? Eu vou aqui mostrar para vocês um slidezinho que eu preparei. Então, com o que a gente vai se deparar no segundo bimestre. Pessoal, eu estou falando aqui, vocês estão em 7 por enquanto, pode abrir o microfone e falar que se vocês estão me ouvindo, se vocês concordam com o que eu estou falando, se não, se vocês acharam a prova difícil, pode ficar à vontade para abrir o microfone a hora que vocês quiserem. Eu sei que vocês não acharam difícil, porque a Luana que está aí já foi me falar no mesmo dia que achou muito fácil, que era para eu dar uma prova mais difícil agora no segundo bimestre, né? Vou pensar no seu pedido, tá, Luana? Não precisa me entregar assim na cara dura, professor. Ah, não, eu achei que não era segredo, que você não queria segredo disso. Me desculpa. Desculpa por ter te entregue. Por quê? Olha que legal. Acho que o programa nunca tinha dado problema para compartilhar a tela antes, resolveu dar problema hoje. Será mesmo?
Acho que agora deu certo. Vocês estão vendo a tela aí? Tamara. Então, né? Então, beleza. Pessoal, então vou passar aqui algumas informações para esse segundo bimestre. O que é mais fundamental vocês terem em mente. Para controladoria, para essa matéria aqui, na avaliação do segundo bimestre, as atividades que vocês entregam valem 2.500 pontos. E a avaliação que a gente vai ter lá no final, lá em junho, vale 2.000 pontos. Ou seja, as atividades valem mais do que a prova. Então, é importantíssimo que nesse bimestre vocês não deixem de entregar nenhuma atividade. Tinha lá um comunicado que as aulas presenciais iam voltar agora segunda-feira, dia 4 de maio. Já prorrogaram aí esse prazo. Agora diz que vai voltar dia 18. Sendo bem realista com vocês, tá? Pelo que eu acompanho, existe uma possibilidade muito grande de a gente não ter aula presencial nesse semestre. Não é ser pessimista e tal, é ser realista. Os decretos que estão surgindo, as conversas que eu ando vendo, vão nessa direção de talvez a gente ficar sem as aulas presenciais e ter que levar desse jeito online até o final do semestre. Não é o que eu quero, eu sei que também não é o que vocês querem, mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Então, importante entregar... Oi, pode falar. Esse valor da avaliação oficial dos 2.000 pontos, já é descontando para quem tem a prova do Proeficiência ou não? Olha, isso eu não sei te dizer ao certo, tá? Eu acho que a melhor pessoa para tirar essa dúvida aí é o Eduardo. Eu vou até também conversar com ele, certo? Eu não sei ao certo se existe aí essa dedução, tá? Beleza, então. Certo. Mas então é isso, entregar as atividades é importante. Então, considerando que a gente não vai ter o retorno das aulas presenciais, eu elaborei aqui um cronograma do que a gente vai ter até o final. Então, toda essa aula aqui e os slides que eu vou mostrar, eu vou colocar no encontro 10. A gente começa o bimestre no encontro 11. Então, encontro 11, dia 7 de maio, quinta-feira que vem. 14 de maio, encontro 12. 21 de maio, encontro 13. 28 de maio, encontro 14. 4 de junho, encontro 15. E dia 11 de junho é feriado de Corpus Christi, então a gente vai ter 5 aulas até o final do bimestre. Dia 18 de junho já é a avaliação, já é a prova. Então a gente tem aí do encontro 11 ao encontro 15. Eu vi que a maior parte das dúvidas que o pessoal teve aí nesse bimestre foi aonde que ficavam as coisas no AVA. Professor, onde que é a aula, onde que é a atividade, qual que é a correção de atividade, o que é a atividade que tem que entregar e tal. E realmente foi confuso. Foi confuso porque por toda essa loucura que aconteceu, uma hora era para você seguir um esquema, depois o esquema mudou, então eu mesmo acabei fazendo bagunça lá, às vezes eu postava atividade na pré-aula, depois eu postei atividade na pós-aula, mas agora eu vou fechar aqui com vocês uma organização que é a forma que eu vou seguir até o final, nesse esquema aí das aulas online. Então, deixa eu mostrar aqui, a partir de semana que vem, tá? A partir do encontro 11. Então, o que eu vou fazer a partir da semana que vem? Encontro 11. Na pré-aula de cada encontro, eu vou postar a correção das atividades que foram passadas na aula anterior
e algum artigo sobre o tema da aula, né? Para quem quiser se aprofundar aí nos temas da aula, poderem acessar e se informar mais sobre o tema. Então, isso eu vou postar na pré-aula. Sendo que semana que vem não vai ter nenhuma correção, né? Então, vou postar só um artigo sobre o tema. Na aula, eu vou postar os slides, né? O arquivo aqui com os slides, e a aula gravada. Então, a gente sempre vai ter a transmissão às quintas-feiras, eu vou gravar e depois eu coloco lá no AVA no momento aula, ok? E aí, no pós-aula, eu vou colocar somente a atividade que tem que ser entregue até a próxima semana, né? Então, vou até retomar isso aqui. Pré-aula. Na pré-aula vai ter a correção das atividades passadas na aula anterior e algum artigo sobre o tema da aula. Na aula são os slides e a aula gravada, o vídeo da aula, que vai ser transmitido ao vivo. E no pós-aula vai ter a atividade que tem que ser entregue até a próxima semana. Então, a gente coloca isso aqui como regra daqui para frente, a partir da semana que vem, eu vou seguir isso religiosamente. Fechou, pessoal? Tudo certo? Entendido? Tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração aí? Não, professor, pode continuar. Tá. A Aline está perguntando para mim no WhatsApp se a avaliação oficial 2 não vale 4.000. Então, Aline, na matéria análise de investimentos, ela vale. Aqui nessa controladoria, acho que por ser a MP, eu tenho lá o registro lá no AVA que vale 2.000 pontos, tá? Então, eu estou partindo dessa premissa que aqui, controladoria vale 2.000. Lá na matéria análise de investimentos é normal, é 4.000 pontos. E aqui, no caso, as atividades em sala valeriam uma pontuação maior, ok? Então, vamos lá. Muito, muito importante, até para eu conseguir organizar melhor essas notas, tá? Todas as atividades terão prazo de, no máximo, 1 semana para a entrega. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês passassem para os seus colegas, já que tem pouca gente hoje, tá? Esse bimestre, ok, tudo bem, aceitei até o último momento, mas se acontecer a mesma coisa nesse próximo bimestre, a coisa vai ficar complicado. Então, vamos já estabelecer isso desde já. Atividade que foi passada na aula, está lá no pós-aula, no AVA, vocês me entregam até a próxima semana, que é, na verdade, como a maioria está fazendo, né? Mas tem uma boa parte que não conseguiu acompanhar desde o começo e acabou se enrolando, né? Então, já fica isso aí estabelecido, prazo de 1 semana para entregar todas as atividades. Eu acho que os recados são esses, né, gente? Bom, tem um outro recado que eu já estou devendo chocolate para um monte de gente. Então, inclusive para dois de vocês aí, para a Luana e para o Nicolas. Meu plano era pagar esse chocolate na semana que vem, mas aí prorrogaram para mais 2 semanas. Então, quem está aí, quem já ganhou o chocolate, se não quiser esperar, ou não sei se esse dia demorar muito para chegar, entra em contato comigo que eu dou um jeito de entregar o chocolate para vocês. Não vou ficar devendo, não vou ficar... eu não sou caloteiro, tá? Então, Rodrigo, me entrega, eu vou encontrar você e pego o meu chocolate para eu não ficar com fama aí de que eu estou querendo enganar. Então, a Giovana, a Luísa, a Luana e o Nicolas, se quiserem pegar esse chocolate, me dá um toque que eu pago a minha dívida. E, como vocês sabem, né, qualquer dúvida, e-mail, WhatsApp, é só me dar um toque e tal, para a gente poder levar esse próximo bimestre da
melhor forma possível. Tá? Deixa eu voltar aqui. Fechou, pessoal? Entenderam, né, como que vai ser esse esquema do AVA, da onde vai estar postado aula, da onde vai estar postada atividade, onde vai estar postado correção, né, uma semana para entrega das atividades. Tá tudo entendido? Tá, vou seguir então. Então, pessoal, bem rápido mesmo, né? Agora vou fazer preparei aqui um slide com as respostas da prova, né? Só para mostrar as respostas certas de cada questão. Não consigo compartilhar do AVA, tive que montar num PowerPoint, né? Teve gente que ficou com dúvida em algumas questões, por isso que eu montei dessa forma para poder mostrar e poder explicar cada resposta para vocês. Vou compartilhar a tela aqui, é um outro slide. Na verdade, eu vou ter que abrir o arquivo. Ok, acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Tudo bem, então? Vamos lá, avaliação do primeiro bimestre. Vou passar aqui por cada uma das questões. Então, a questão 1. Questão 1, acho que foi, como eu falei, a maior parte foi muito bem na prova, mas a questão 1 foi a que teve um dos maiores índices de erro, né? E até é compreensível, o pessoal se confundiu com uma coisa. Sobre o KPI financeiro EBIT da Lagida, assinale a alternativa que indica o que significa este indicador e o que seu resultado demonstra. Então, vocês tinham essas 5 opções aqui. A correta era essa última: lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortizações. E o que demonstra? Demonstra o resultado de geração de caixa da empresa. Onde que o pessoal mais errou? A maioria que errou marcou corretamente aqui, ó, demonstra o resultado de geração de caixa da empresa, só que confundiu com o EBIT, confundiu com o EBIT ou LAGIR, marcou essa opção aqui, do lucro antes de juros e imposto de renda. Não, isso aqui é o LAGIR ou EBIT, tá? O EBITDA é lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortizações. Então, a resposta correta era essa daqui. Aí tinha uma questão que tinha um texto um pouco maior. Então, a controladoria da gigante empresa do ramo de celulares Samsung recebe as seguintes solicitações da diretoria a respeito do orçamento empresarial. Que este orçamento fosse feito de maneira a promover uma reestruturação da empresa, eliminando despesas desnecessárias e desperdícios. Primeira coisa. E que o orçamento não fosse engessado para o período de 1 ano, permitindo uma revisão a cada trimestre e sendo ajustado sempre visando os próximos 12 meses. Quais os métodos de orçamento que a controladoria deve sugerir para a diretoria? Então, a diretoria da empresa estava com 2 solicitações feitas para a controladoria. Ela vislumbrava que o orçamento deveria ser feito levando em conta estas premissas aí,
qual que é o melhor método que a controladoria poderia sugerir em cada uma das situações? Então, que o orçamento fosse feito de maneira a promover uma reestruturação da empresa, eliminando despesas desnecessárias e desperdícios. Para fazer isso, o melhor jeito é você esquecer o passado, esquecer os dados do passado da empresa, porque daí você elimina os vícios. Pô, se ela está gastando demais, se ela está desperdiçando demais, se eu fizer um orçamento com base no ano passado, eu vou arrastar todos esses desperdícios, todos esses gastos a mais para o próximo ano. Então, eu ignoro o histórico e faço um orçamento novo. Isso é o orçamento base zero. E que o orçamento não seja engessado para um período de um ano, permitindo uma revisão a cada trimestre e sendo ajustado sempre visando os próximos 12 meses. O que é o orçamento engessado? No final de 2019, a empresa montou um orçamento para o ano de 2020. Aí teve uma crise danada por causa do coronavírus em março, aquele orçamento já era, né? E agora? Vai ter que mudar todo o orçamento? E através desse método aqui, revendo o orçamento a cada trimestre, a empresa sempre faz um orçamento para os próximos 12 meses e elimina esse engessamento. Como que se chama esse método? Rolling Forecast. E os dois, tanto o orçamento base zero como o Rolling Forecast, dá para levar os dois ao mesmo tempo. Assim como se fosse o orçamento base histórica e o Rolling Forecast, se o orçamento fosse com base no ano anterior, dava para fazer junto com o Rolling Forecast. O que eu não consigo fazer junto? O orçamento base zero e o orçamento base histórica, né, pelo motivo, pelo conceito de cada um, não dá para eu fazer os dois juntos. Mas então, a resposta correta para essa pergunta era orçamento base zero e Rolling Forecast. Terceira pergunta, BSC, modelo de planejamento estratégico empresarial mais difundido no mundo inteiro. Ele se baseia em objetivos estratégicos que a empresa determina distribuídos em 4 perspectivas diferentes. Assinale a alternativa que não se refere a uma perspectiva do BSC. Então, quais que são as 4 perspectivas do BSC, pelas quais o modelo se baseia? São as perspectivas finanças, processos internos, clientes e aprendizado e desenvolvimento. Então, daí dessas 5 opções, a única que não correspondia a uma perspectiva do BSC era a qualidade. Essa era a resposta que vocês deveriam assinalar. Vamos lá, outra questão. O planejamento estratégico de uma empresa, através do modelo BSC, deve seguir um determinado fluxo de ações. Assinale a alternativa que indica a ordem correta deste fluxo. Então, pessoal, o que é fluxo de ações? Fluxo de ações é a ordem em que eu devo trabalhar cada ponta do modelo. O que eu tenho que trabalhar primeiro no modelo BSC? Eu tenho que definir lá as 4 perspectivas: finanças, clientes, processos internos e aprendizado e desenvolvimento. Para cada uma dessas perspectivas, a empresa ela tem que definir os objetivos estratégicos dentro de cada perspectiva. Então, o que é um objetivo estratégico dentro da perspectiva finanças? Aumentar o lucro líquido, aumentar o EBITDA. Tudo isso é objetivo estratégico. Dentro da perspectiva clientes, aumentar a satisfação dos clientes e assim por diante. Então, depois de definidas as perspectivas, ela tem que partir para a definição dos objetivos estratégicos. E qual que é a ponta final desse fluxo? A empresa tem que saber se esses objetivos estão sendo cumpridos. E como que ela vai fazer isso? Através da medição dos indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho que são os KPIs. Como que eu vou saber
se a empresa, dentro da perspectiva finanças, está cumprindo o objetivo estratégico de aumentar o EBITDA, medindo o EBITDA. O EBITDA é um KPI. Então, a ordem correta do fluxo é a que está aqui em verde, ó, perspectivas, primeiro, depois, definição de objetivos estratégicos e, para finalizar, medição através dos indicadores de desempenho, os KPIs. Próxima questão, a respeito dos KPIs financeiros. EVA, o EVA, valor econômico adicionado, e MVA, valor de mercado adicionado, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos passar uma por uma. O MVA é uma consequência do EVA. Se o EVA da empresa for positivo, seu MVA também será positivo. Correto. Se o EVA da empresa for positivo, a empresa está gerando riqueza para os acionistas, está tendo lucro econômico, o lucro dela está maior do que o custo de capital, então isso torna a empresa atrativa para os investidores, isso aumenta o valor de mercado, o MVA dela fica positivo também. Segundo, o EVA é calculado através da fórmula EVA igual lucro líquido da empresa, o lucro líquido contábil, menos custo médio ponderado de capital, vezes capital total. Está certo, né? É isso mesmo. O EVA, ele mede o quanto que o lucro da empresa cobre o custo de capital dela. Os acionistas da empresa investem capital próprio da empresa ou investem capital de terceiros. Se investir o capital de terceiros, nesse caso, o lucro da empresa tem que ser capaz de pagar os juros desse capital de terceiros, os juros desse empréstimo. É isso que mede o EVA. Então, a fórmula está correta. Terceira, o MVA é um indicador de desempenho, ou KPI, que mede o valor de mercado acumulado pela empresa. Ou seja, se este valor de mercado supera o capital aplicado por acionistas e credores, correto. O que é MVA? É medir se o valor de mercado, que é o valor que a empresa vale na bolsa de valores, que as ações da empresa no seu todo valem, isso é valor de mercado? Se isso supera o capital que foi aplicado na empresa, tanto pelos acionistas, pelos donos dela, como pelos credores, que são os bancos ou outros investidores que emprestaram dinheiro para ela. Se esse valor de mercado é maior que esse capital, isso aí vai dar um MVA positivo. Quarto, o EVA é um indicador de desempenho, ou KPI, que mede se a empresa está gerando riqueza aos acionistas, ou seja, se houve lucro econômico, lucro líquido maior do que o custo de capital. Exatamente, o EVA serve para isso. Serve para saber se o lucro que a empresa obteve, que é um lucro contábil, que está lá nos relatórios contábeis, nos demonstrativos de resultado, se isso aí, se esse lucro é maior do que o custo de capital que foi aplicado na empresa. Por quê? Porque ninguém investe capital para não ter um retorno maior do que o custo de capital. É o que a gente aprende lá na análise de investimentos. É isso que o EVA vai medir. Isso torna essa alternativa aí também correta. Então, a única que era incorreta era essa última. O MVA é uma consequência do EVA? Sim. Se o EVA da empresa for positivo, seu MVA será negativo. Não, pelo contrário. Se o EVA for positivo, como ela está criando riqueza, como o lucro é maior do que o custo de capital, o MVA, o valor de mercado adicionado, será positivo. Aí era a única questão que vocês tinham que fazer um cálculo, né, da cervejaria Heineken. Ela apresentava no balanço patrimonial 100 milhões de capital total, já somando financiamentos de longo prazo, ou seja, capital de terceiros, mais o patrimônio líquido, que representa o capital próprio da empresa. E o DRE da Heineken
mostrou um lucro líquido de 20 milhões de reais. Sabendo que o custo médio ponderado de capital da Heineken é de 25%, calcule o EVA e indique se a Heineken criou riqueza ou destruiu riqueza para os acionistas. Aí vocês tinham também disponível a gloriosa fórmula EVA igual lucro líquido menos custo médio ponderado de capital vezes o capital total. Então, a conta era bem simples. Lucro 20 milhões. Aqui é 20 mil, porque a gente está fazendo uma representação, né, em milhões. Menos 25% de 100 milhões. Isso dá 20 milhões do lucro menos 25 milhões, que é essa multiplicação aqui do custo do capital pelo capital. O que vai nos dar um EVA negativo de 5 milhões de reais. Se o EVA é negativo, a Heineken destruiu riqueza para os acionistas. O lucro da Heineken não foi capaz de pagar o custo do capital que os acionistas tiveram para aplicar na empresa, né? Não remunerou, não deu o retorno que eles esperavam. Custo de capital é o retorno esperado pelos acionistas da empresa. Aí, no caso, o lucro líquido da Heineken não foi suficiente para gerar esse retorno para os acionistas. Destruiu riqueza. Aí a outra questão, a controladoria deve dar apoio ao planejamento estratégico da empresa, analisando as afirmações a seguir, assinale aquela que não corresponde a uma função da controladoria, que não corresponde a uma função da controladoria. Então, controlar os KPIs e o orçamento empresarial, identificando desvios, é a função da controladoria. Projetar as metas dos KPIs e o orçamento empresarial é a função da controladoria. Definir indicadores de desempenho, KPIs, ela não vai fazer sozinha, mas também é uma função da controladoria. Fornecer informações para as lideranças da empresa, visando melhores tomadas de decisão através de relatórios de desempenho, sim, função da controladoria. O que não é função da controladoria é fechar o balanço patrimonial. Isso aí é função da contabilidade e não da controladoria. Era que vocês tinham que assinalar. Seguinte, analise o seguinte KPI. Então, KPI é horas de treinamento por colaborador, e essas horas de treinamento por colaborador são calculadas através da divisão do número de horas de treinamento ministrados no ano pelo número de colaboradores da empresa. A gente não pode esquecer que o KPI, o indicador, é sempre o resultado de alguma fórmula. Então, qual nome é dado para números de horas de treinamento ministrados no ano e número de colaboradores, considerando que estes são os dados utilizados para o cálculo do KPI. Então, o KPI é sempre calculado por uma fórmula. Os dados que a gente utiliza, né, para calcular essa fórmula são chamados de parâmetros. Então, a resposta correta é parâmetro. Os dados que são utilizados para fazer o cálculo de uma fórmula do indicador do KPI é parâmetro. Eles são chamados de parâmetros. Ó, alternativa agora. Alternativa não, desculpa. Próxima questão. Essa questão aqui foi uma questão de mãe, né, gente? Inclusive, minha mãe, que tem aí 35 anos de vida dedicada à educação, ela ia ficar com vergonha de saber que o filho dela deu uma questão dessas numa prova. Lógico que eu estou brincando, gente, mas era realmente para garantir uma. Índice de clientes insatisfeitos, que é calculado aí pelo número de clientes que deram nota menor do que 5 na pesquisa de satisfação,
dividido pelo número total de clientes. Este KPI se refere a qual perspectiva do modelo Balanced Scorecard. Qual perspectiva, gente? Lógico que é a perspectiva clientes, né? Então, isso aí não tinha erro. E realmente, pelo que eu estou puxando da memória, ninguém errou essa questão. Bom, e para finalizar, tinha uma questão para assinalar a alternativa incorreta. Então, nós tínhamos 5 alternativas. A primeira, a controladoria é considerada uma evolução da contabilidade, pois enquanto a contabilidade foca no desempenho financeiro passado da empresa, a controladoria tem uma abordagem voltada para o futuro. Correto. É isso aí, a contabilidade foca no desempenho passado, a controladoria, ela tem uma abordagem, ela sempre está olhando para o futuro, para o planejamento estratégico. Outra alternativa, a análise SWOT é a melhor ferramenta para analisar os cenários internos, as forças e as fraquezas, e o cenário externo, as ameaças e oportunidades de uma empresa. Correto, não existe ferramenta melhor para você fazer uma análise da empresa, tanto interna como externa, do que a análise SWOT, que é uma ferramenta, muita gente acha até bem simples, né? E até subestima a análise SWOT, só que ela é muito eficiente, é muito efetiva para poder fazer esse tipo de análise e, a partir daí, traçar metas dos KPIs da empresa. Então, verdadeira análise SWOT é sim a melhor ferramenta para isso. Outra alternativa, o orçamento base histórica é gerado a partir de números e resultados dos anos anteriores, trazendo uma maior facilidade de execução e tirando proveito das experiências anteriores da empresa. Correto. O orçamento base histórica, então, é gerado a partir do histórico, a partir dos resultados dos anos anteriores, diferente do orçamento base zero, que determina que você tem que esquecer todo o histórico, você tem que esquecer os resultados do passado, você vai projetar a empresa do zero. Então, isso aí está correto também. Quarta alternativa, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal são características de uma meta SMART? São, isso aí, correto. Uma meta, para ser considerada uma meta digna de se trabalhar dentro de uma empresa, uma meta SMART tem que ter essas 5 características. Tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que dar para medir, tem que ser atingível, então não pode ser uma meta fácil demais, nem difícil demais. Tem que ser relevante, tem que ser determinada por um período de tempo, né? Tem que é uma meta ou mensal, uma meta anual, uma meta semestral. Tudo isso são características da meta SMART. Então, o que vocês tinham que assinalar, a alternativa incorreta era: a controladoria foca no desempenho financeiro passado da empresa. Não, como já falamos, a controladoria, embora lógico, ela vai trabalhar com indicadores do passado, mas para poder sempre vislumbrar o futuro da empresa, apoiando o planejamento estratégico. Então, ela não foca no desempenho financeiro passado da empresa. Então é isso, gente. Vocês 4 que me assistem nesse momento, alguém tem alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Beleza, Luana. Então, se você quiser o chocolate, depois a gente conversa. Assim como os outros. Beleza, então, gente. Então, semana que vem, a gente já começa a ter as aulas normais do segundo bimestre, a gente vai ter temas novos, assuntos novos, e a gente segue
aquele esquema que eu passei para vocês aí no começo. Peço muito que vocês avisem seus colegas, né, sobre essa organização, para a gente não ter problemas aí durante esse próximo bimestre. Eu queria muito, né, que as aulas presenciais voltassem. Na verdade, todos nós estamos aí desejando muito poder ter uma aula presencial novamente, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, e pode ser que a gente infelizmente, não tenha essa possibilidade mais para frente. Então, vamos lá, torcendo para que a gente possa se ver frente a frente, mas trabalhando com essa chance disso não acontecer. Vamos tentar fechar esse semestre da melhor forma possível. Pessoal da análise de investimentos, na terça-feira, aí vocês já podem avisar os colegas também, eu vou fazer a vista da prova, só que eu vou dar matéria também, porque senão na análise de investimentos eu vou ficar muito atrasado com conteúdo, tá? Então, terça-feira, além da vista, vai ter matéria. Ok, pessoal? Desejo aí para vocês 4 um ótimo feriado, e para todo mundo que vai me assistir depois, que vai assistir depois a gravação da aula, um ótimo feriado. E semana que vem estaremos aí às voltas com as aulas normais de novo. Qualquer dúvida, só me chamar aí pelos canais que a gente tem. Um abraço e até lá. Boa noite para vocês. Beleza, obrigado, professor. Boa noite, igualmente. Boa noite.